Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Compocast, o nosso podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. Gostaria de agradecer a todos vocês que têm acompanhado, têm assim sido companhia para a gente nessa caminhada aqui do Compocast. Sem vocês aqui ouvindo, certamente não haveria mais combustível para continuar. Mas é muito bom ver que as pessoas têm ouvido, têm se engajado, têm sido provocadas, pelos nossos pensamentos aqui. De coração, o meu muito obrigado a você e também o meu obrigado especial ao Secan, que gentilmente tem aqui nos apoiado e patrocinado este podcast. Bem, pessoal, o título do episódio de hoje é esse, Uma escala universal dos sons. Você já parou para pensar sobre isso, Uma escala universal dos sons? Pois bem, esse termo aqui, escala, quando a gente fala sobre escalas, a gente pode falar sobre tanta coisa, A gente pode pensar sobre escala de tantas maneiras, No jazz, por exemplo, cada acorde, vai gerar assim uma escala específica, ou então um encadeamento, vai gerar uma escala. Você tem escalas assim que vêm de países orientais, as escalas chinesas, as escalas indianas. Você tem escalas que são de outros tempos, que são baseadas em outras práticas musicais, assim, de séculos e séculos lá atrás. Eu falo dos modos, gregos. Você tem escalas de 7 sons, de 8 sons, de 9 sons, de 6 sons, de 5 sons. Tantas escalas, ligadas a povos também, como as escalas ciganas e etc. Enfim, são tantas escalas, E hoje a gente vai pensar um pouco sobre essa ideia da escala universal. Essa escala universal ela é proposta pelo Alain Danielou, que é um historiador, um musicólogo, um escritor francês. Ele viveu bem assim no século XX, Nasceu nos anos 0 e morreu nos anos 90. Mas antes da gente olhar diretamente para a proposta do Danielou, eu preciso voltar um pouco, voltar muito no tempo, e 5 séculos assim antes de Cristo, e falar um pouco sobre o Pitágoras. Pois bem, você sabe, o Pitágoras foi um filósofo e matemático grego, que influenciou muitas aplicações matemáticas, mas, abrindo parênteses aqui, também foi influenciado por outras. Você sabe que, a título só de curiosidade, que a famosa lei pitagórica a respeito dos triângulos, do triângulo retângulo, que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado, Pois bem, isso Pitágoras não tirou assim, do nada, Essa já era uma prática, veja bem, dos egípcios, muito antes mesmo, tá? Séculos antes do Pitágoras. E, obviamente, isso era passado, por uma tradição oral, e assim, o Pitágoras formaliza isso matematicamente de uma forma muito elegante, E aí aqui fecha o parênteses. Mas o nosso Pitágoras aqui, ele é muito importante para o que a gente faz hoje musicalmente, e sobretudo quando a gente fala de escalas. Bom, lá no século V, VI antes de Cristo, Pitágoras quis entender melhor as relações entre os sons, e aquilo que chamamos hoje de intervalos. É claro que Pitágoras não tinha os instrumentos que nós tínhamos, os laboratórios que nós temos,
o entendimento do que é frequência, não é? Ali isso tudo, né, vem, obviamente, né, sido construído com as percepções pitagóricas, né? Mas o Pitágoras já percebia uma relação entre os sons, e obviamente o viés aqui é pela qualidade do som, né? Então eu estou falando de questões subjetivas, mas o Pitágoras queria entender, né, como esse apreço assim por sonoridade X ou Y, né, como isso poderia ser, digamos, estruturado. Então ele pega uma corda, né? Você já deve ter ouvido isso na escola, né? Ou se você já passou da fase da escola, se você é um músico e compositor e me ouve aqui, você já deve ter estudado sobre isso, mas vamos relembrar. Então o Pitágoras pega uma corda, né? E aí você tem um comprimento dessa corda aqui, né? Um tamanho dessa corda. Bom, quando você então divide essa corda no meio, né? Ou seja, quando você multiplica L, vamos chamar L de comprimento da corda, multiplica L por 1 sobre 2, acaba sendo uma divisão de L por 2, você tem então o intervalo que chamamos de oitava, aquilo que chamamos de oitava, né? E quando, então, nós pegamos esse comprimento L e multiplicamos pela razão 3 sobre 2, nós obtemos o intervalo, né, um intervalo de quinta, né? Para você ter uma ideia, quando nós multiplicamos esse mesmo L, né, por 4 sobre 3, nós temos o intervalo de quarta. E assim, então, você multiplicando esse intervalo L, ou seja, melhor, esse comprimento L, né, o comprimento da corda, por frações, por números específicos, você acaba encontrando, né, estas notas que nós temos. Agora, observe que interessante, né? 3 meios, né? Vamos imaginar a quantidade 3 meios de uma corda ou de um comprimento qualquer. Imagina que esse ponto é o Sol, né? É a quinta. Então, olha só que a distância entre o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol é maior do que a distância entre Sol, Lá, Si, Dó. Estou imaginando uma escala de Dó a Dó ascendente aqui. Você imagina aí um piano, né? Vê as teclas do Dó para o Sol, a distância do Dó para o Sol é maior do que a distância do Sol para o Dó. Veja que então essa razão de 3 meios está presente aqui no próprio teclado do piano. Então essa é uma proposta pitagórica. Está vendo como o nosso sistema ele vai beber dessa proposição, né? Dessa abordagem pitagórica? Da mesma maneira, quando a gente pensa em 4/3, né, no que diz respeito à quarta, né, que é a quarta justa. Então, entendido isso, né, entendido que quando você tem o L multiplicado por certas razões, você encontra certas notas, né, nós compreendemos então que nós temos uma escala. A grande questão é que quando nós começamos, então, a multiplicar essa distância, tá, de 3 sobre 2 pelo próprio 3 sobre 2, ou 3 meios, nós começamos a encontrar as quintas e formamos aquilo que chamamos de ciclo das quintas, né? Então, lembra do ciclo das quintas? Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, etc. Então, na verdade, você encontra esse ciclo quando você acaba multiplicando essa razão por ela mesma. Assim, o que você tem? Quando você tem 3 meios, essa é a distância do Dó até a sua quinta, né? Pensando naquela corda. Quando a gente multiplica 3 meios por 3 meios, então agora nós temos a distância do Dó para a próxima quinta partindo do Sol, que é o Ré, né? E aí, assim por diante, né? Então, a gente tem Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido, Dó sustenido,
Sol sustenido, Ré sustenido, Lá sustenido, Mi sustenido e Si sustenido. E aqui começam os problemas, porque este Si sustenido, seguindo essa conta que nós estamos fazendo, é claro que a gente está aqui num podcast de áudio, né? A gente não tem o recurso visual, por isso eu estou tentando ser o máximo aqui, bem didático, assim, trazendo informações que a gente consegue imaginar e não precisa fazer muita conta, né? Mas quando então a gente começa essa multiplicação aí de 3 sobre 2 elevado à quantidade de quintas que a gente vai obtendo a partir do Dó, pegou? Essa é a fórmula, né? 3 sobre 2 elevado à quantidade de quintas, né? 2 quintas, 3 quintas, enfim. A gente chega nesse Si sustenido. No entanto, né, quando a gente olha para o piano, o que a gente vê no nosso sistema temperado? O Si sustenido é o Dó, não é? Você tem lá a tecla do Si sustenido, e aí eu vou tocar o Si sustenido, eu toco a tecla do Dó. No entanto, quando a gente realiza esse cálculo, a gente observa que o número não é exatamente o mesmo. Olha só. Quando a gente chega, então, no Si sustenido, ele não é a mesma coisa que um Dó. Ou seja, não é uma oitava, não vai dar uma relação de oitava muito assim definida. Isso nos leva a dizer, então, que o Si sustenido ele não é o Dó. Então, este som do Si sustenido não é o Dó. Pegando isso, tendo isso em mente, né? E também pensando no fato de que as culturas, né, as culturas orientais, a música chinesa, sobretudo a música indiana, né, são músicas que não se baseiam e que são construídas já em sistemas não temperados, ou seja, elas não se baseiam no sistema temperado, elas são construídas em outros sistemas com outras relações intervalares. A gente percebe que há uma relação muito maior, né? Se deflagra para nós aqui, então, uma relação de intervalos muito para além do que essa obtida, revelada, sentida e observada no sistema temperado. Então é daqui, desse ponto inicial, né, que nós falamos agora, que a gente vai tentar entender um pouco mais a ideia da escala universal dos sons de Danilu. Oi, gente, eu sou o André Codesso, o idealizador e produtor aqui do Compocast. Estou passando para pedir o seu apoio, para que você considere nos apoiar do jeito que você quiser, como você quiser, acessando lá no www.apoia.se/Compocast, apoia.se/Compocast. Assim você pode colaborar com a gente para que a gente possa expandir ainda mais os lugares aonde o Compocast tem chegado, melhorar ainda mais os nossos conteúdos e assim a gente levar mais provocações musicais para outras pessoas e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado e agora a gente vai voltar para o nosso episódio. Bom, então o que vem a ser, né, essa escala universal dos sons, né, que o Danilu propõe, né? Bom, eu tenho aqui um artigo do professor Celso Sintra e eu vou ler agora um trecho, um parágrafo desse artigo e depois a gente vai conversar. Abre aspas. Para Danilu, o número 2, responsável pelo intervalo de oitava, representa a dimensão do espaço ou do tempo, uma espécie de moldura de caráter estático. Já o número 3, que equivale ao intervalo de quinta justa, representa o movimento, atividade, enquanto o número 5, equivalente ao intervalo de terça, representa a emoção e a sensação. O número 5 humaniza a música. Fecha aspas.
Então, de maneira assim, bem clara, o que está acontecendo é o seguinte: o Danielu ele desenvolve essa escala, né, que divide então a oitava. Veja só, a oitava que nós temos, ela é dividida em 53 intervalos, compreende? Então nós temos, digamos, 53 sons diferentes. E como ele faz isso? Ele utiliza apenas relações intervalares que empreguem os fatores, né? Fatores 2, 3 e 5. Isso ele faz porque há, né, no entendimento dele, essas relações que são para além da quantidade, que são para além da questão numérica. E é claro, porque há uma preocupação aqui do Danielu não de criar um sistema, sabe? Um sistema de sons puramente por ser um sistema. Não é aqui o passo que, por exemplo, o Schoenberg vai dar, né? Aqui também no século XX, né? O Schoenberg está preocupado em desenvolver um novo sistema de pensamento musical que seja capaz de superar o tonalismo, né? No caso do Schoenberg. Mas é uma preocupação musical. Obviamente vai ter consequências estéticas, formais e etc. Mas a preocupação do Danielu, claro que não é essa a princípio, né? A preocupação dele está está na experiência do ser humano. Ou seja, há aqui um alinhamento, né? Ou uma relação de afinidade com a percepção, né, do ser humano a partir dessas abordagens orientais, da música chinesa, da música indiana, das propostas do hinduísmo, sobretudo. Então, quando eu digo que há uma ruptura com a relação, né, com essa relação hegemônica aritmética na proposta do Danielu, o que fica entendido é que este sistema, esta escala universal, ela tem um propósito não de servir como apenas, né, como um repositório de sonoridades, de sons para que os compositores assim a utilizem, mas ela na verdade responde, né, a uma necessidade que o ser humano teria de se compreender, de se relacionar com o universo e com a natureza a partir de sons. Então este sistema, esta escala universal dos sons, ela seria capaz de abranger talvez todo ou muito do espectro, né, das possibilidades, assim dizendo, né, das sensações e das emoções humanas. A crítica é que o sistema temperado não o faz. A crítica é que o sistema modal, né, dos gregos não o faz. A crítica é que outras escalas, outros temperamentos, talvez, não o fazem porque eles estão distantes dessa busca, dessa posição. Agora, um banho de água fria aqui, você que está ouvindo, né? Eu acho que seria importante que a gente pudesse ouvir, né? Veja que eu disse a você que existem 53 intervalos, né, numa oitava. Portanto, eu fiz uma busca, eu fiz uma pesquisa assim, em vários lugares. Busquei músicas que tenham sido compostas com essa escala, exemplos dessa escala. Há uma série de produções, né, do próprio Danielu já disponíveis, né, pessoas que falam sobre, mas não encontrei nenhum exemplo sonoro. E isso quer dizer que, apesar de haver uma grande força no que diz respeito às questões filosóficas, né, ligada à escala universal dos sons, apesar disso, há uma incapacidade de manusear isso.
por 3 motivos, ou pelos 3 juntos, ou por algum deles. Talvez por causa da nossa evolução enquanto seres humanos. Não evoluímos, né, para que nossos ouvidos sejam capazes de perceber os 53 intervalos. Talvez por uma questão de hegemonia estética mesmo e cultural, né? Onde nós simplesmente não sabemos como ouvir, não sabemos como dar sentido e significado a essas sonoridades, ou seja, ela foge ao nosso trato sensorial. E em terceiro, talvez porque fisicamente a gente não tem a mesma capacidade de ouvir, né? Os nossos ouvidos não sejam assim, não tenham sido construídos, né, para perceber essas relações intervalares. 53 intervalos dentro de uma oitava. Seja como for, a escala universal dos sons, ela se afasta, né, da aplicabilidade composicional por uma série de fatores, né? Mas o mais, assim, eu diria, forte deles é que nós não conseguimos perceber isso, né? Eu gostaria de terminar dizendo que essa ideia de universalização, né, do som, ou melhor, da escala, criar uma escala universal, essa ideia de unificação das coisas não é uma ideia que me parece ser assim solo, né, de maneira solo, assim, do Alain Danilou. Né? Você sabe, como eu disse, que ele nasceu e viveu e morreu no século XX, né? Dos anos 0 até os anos 90 do século XX. Bom, você sabe que há também na física uma ideia de unificar as coisas, né? As leis da física quântica, das coisas que são do tamanho menor da ordem de 10 elevado a menos 33, isso é um mundo quântico, e a lei da gravidade que rege aquilo que estamos vendo aqui agora, né? A gravidade que me puxa aqui para baixo, né? Que mantém as coisas como as coisas são. Enfim, essas leis parecem não se comportar bem no universo quântico. Einstein, por exemplo, ao fim dos últimos anos de sua vida, as últimas décadas, passa a tentar, né, a compreender assim, esse universo a partir de uma teoria que unificasse as coisas, né? Muitos físicos depois disso passaram também nesse mesmo trabalho, né? Então, veja aqui essa ideia de universalizar algo que compreenda todas as possibilidades. Não é algo que caminha ou que caminhou assim sozinho, né, nos trabalhos do Danilou. Eu penso que há um paralelo aqui entre outras práticas, né, muito comuns a partir do século XX, que foi um século de abertura de pensamento muito grande, né, uma abertura muito grande. Então, acho que essa ideia conflui, né, paralelamente com outras que ambicionam também esse tipo de universalização. Pois bem, eu gostei demais desse episódio de hoje. Apesar de não ter conseguido ouvir a escala universal e os 53 intervalos, apesar de entender a matemática que existe por trás da escala universal dos sons de Danilou, eu ainda assim gostei demais do episódio de hoje. Se você gostou, você volta aqui na semana que vem que nós estaremos aqui mais uma vez. Fica bem, um beijo grande, até a próxima e tchau!